Bom, e história vai falar sobre o comércio e as cidades. Eu vou voltar um pouquinho quando a prof falou lá atrás, quando a gente falou sobre o descobrimento que não foi descobrimento, né? O que aconteceu? Quem desbravou tudo isso lá em Salvador, quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui, ele lembra que ele desembarcou, apenas desembarcou para descanso, gente. Não tem nada de descobrimento. E aí viu-se que tinha gente morando aqui que eram os índios. Então foi aquele encontro, né? Aquele encontro bem difícil, porque eram pessoas diferentes, né? Os índios lá com uma cultura e os portugueses com outra. Perceberam que aqui dava para conseguir o que eles queriam. Eles estavam atrás de especiarias, de comércio, né? De comercializar alguma coisa diferente. Vinham vindo de Portugal, na verdade estavam vindo para as Índias, né? Bom, enfim, pararam aqui, viram que tinha os índios acabaram sendo domesticados, né? Desculpa a palavra, mas é mais ou menos isso, tá? Eles começaram a se entender com os índios com eles. Quem desbravou tudo isso foram os índios. O que aconteceu? Começaram então cidades aqui, tá? Então começou a cidade de Salvador e assim. Depois eu falei para vocês que os índios perceberam que tinha autonomia e que o Brasil era muito melhor, muito maior do que se imaginava, porque até então pensava-se que só era aquele pedacinho de terra o Brasil. E o Brasil era muito maior do que se imaginava. Os índios então saíram, né? Cada um lá com as suas esposas, né, os índios com as suas esposas, as índias com seus esposos, inclusive se mesclou aí as raças por conta desse mesclado de pessoas diferentes, né, europeus, né, portugueses ou europeus e europeus com os índios. E foram desbravando e fazendo então, construindo o que? As cidades, tá? Pra gente chegar aqui. E nós vimos também um momento antes, umas aulas antes, porque que o pessoal saiu dos sítios ou da área rural para a cidade, porque começaram a procurar emprego por conta das máquinas, né, que começaram a substituir a mão de obra. E também com isso, o comércio começou a mudar ou a aumentar. Vocês vão ver que na página 111 tem alguns exemplos aí, não só do Brasil, gente. Isso aconteceu com o mundo inteiro. Então tem uma representação aí de uma figura, né, que fala sobre a parte da França lá, e fala sobre o comércio da França, né? Isso lá no começo, ou no século XV, muito tempo lá. Então, de 1915, 1916, assim, sucessivamente, né? E aí, e temos também aí uma foto do Shopping Center do Rio de Janeiro, que é uma coisa bem mais atual, que é a foto de 2016. Então isso é o comércio. O comércio foi evoluindo, as coisas foram mudando. Até na época de Jesus havia comércio, gente, só que era um jeito diferente, tá? Inclusive era na base de troca. Então eu tinha arroz sobrando, eu ia lá trocava com feijão. A pessoa que tinha feijão sobrando dava o feijão para mim e eu dava o arroz que estava sobrando e assim sucessivamente, tá? Vocês vão ver que na página 112 tem um mapinha aí que fala da Europa, da Ásia e da África. Vai falar um pouquinho sobre isso porque foi lá que começou a crescer, expandir com mais rapidez a questão comercial. Inclusive, os escravos foram buscados lá na África, em meio a uma guerra civil lá da África, e eles estavam passando muita fome por conta disso, tá? Porque o comércio não evoluiu com tanta rapidez. E começou a evoluir muito mais depois que eles vieram para o Brasil, tá? Inclusive o comércio era, infelizmente, de pessoas também, tá? Então nós vamos até a página 115. Na página 114 tem um outro mapinha aí, um mapa mundi, que tem essa flexibilidade aí. O que essas flechinhas indicam? Essas flechinhas indicam que sai do Brasil, vai para a Europa, sai do Brasil, vai para a Europa, da Europa vai para a Ásia, assim. Então essas flechinhas indicam esse círculo, né? Esse círculo e esse ciclo que faz o comércio até hoje. Começou, como eu disse, lá na época de Jesus, as cidades foram crescendo, foram sendo desbravadas até chegar até nós, né? E o comércio agora, claro, que é muito maior, a gente tem outros recursos, né? Como avião, navio. Antes não, era só as caravelas, né? Pelo mar. Então era muito difícil desbravar, né? Esse comércio, tá?
Na página 115, vai falar sobre a questão de como eram as cidades antes. O comércio fez muita diferença, porque o comércio foi fazendo com que as cidades crescessem. Por exemplo, as praias que ainda antes não eram habitadas ou visitadas, começou a serem visitadas e o comércio começou a crescer por conta disso. Então, claro, as pessoas se aproveitaram dessa situação para comercializar as coisas. Vocês vão ver aí que lá, ó, tem São Vicente. São Vicente é uma cidade praiana, no litoral de São Paulo, tá? Que foi desbravada e feita, descoberta pelos índios, e depois vieram os portugueses, e depois vieram os europeus, e assim sucessivamente. E aí, e vocês vão ver duas imagens, ó, a cidade de São Vicente hoje, tá? Já comercializada e habitada e modernizada, e a cidade de São Vicente lá em 1900, ainda em construção. Olha quem está lá, os índios, tá? Os índios que desbravaram tudo isso. E junto com os índios, lógicos, os portugueses e as pessoas que foram chegando da Europa, por conta de saber que tinha terras, novas terras, foram desbravando junto, tá? Por isso que os índios foram muito importantes para a nossa vida, ok? Então é isso. Então o comércio fez com que fosse evoluindo essas cidades, as cidades foram evoluindo por conta do comércio, como é um ciclo, né? É verdade. E aí a gente vê aí como a cidade era e como a cidade é hoje. É como eu falei outro dia para vocês, lembra que eu falei da outra aula? Que Quatá, ele na verdade começava, ele tinha 3 ruas, né? Era a rua ali do Chiquinho, a Avenida do Chiquinho, a Avenida do Meio e a Rua da Sabesp, praticamente. Isso era Quatá. O cemitério não ficava no meio da cidade como fica hoje. Então o cemitério está no meio da cidade porque a cidade cresceu, se expandiu em volta, ao redor. Tá? O cemitério, na verdade, era o fim da cidade. Porque até o cemitério era cidade. Depois do cemitério era sítio. A Pro falou para vocês que era sítio. Depois fez o quê? Fez a rodoviária. Aí fez casas da Coab, né? Que foi a primeira, foi perto da rodoviária, aquelas casinhas da Coab. Depois fez a Asa Branca, né? Aí da Capuane, depois fez a vila lá, né? A Vila Maia, né? E depois, assim sucessivamente, olha como cresceu, né? Então, o que era sítio, hoje é cidade. O cemitério que era o final, que ficava praticamente no final da cidade, que era essa a intenção, né? Que o cemitério ficasse no final da cidade, se tornou o quê? Um lugar no meio da cidade, tá? É isso, ok?